Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Mais uma vez, estamos aqui para aprendermos um pouco da palavra, porque é a palavra de Deus e é muito importante. Eu queria falar com os irmãos a respeito de um assunto que o Espírito Santo ele me conduziu e infelizmente ele está mais presente do que se pensa, principalmente no meio cristão. É a respeito da hipocrisia. E sobre isso, Jesus me lembrou sobre um texto que se encontra em Mateus, capítulo 23. Se você quiser acompanhar, seria muito bom. Mateus, capítulo 23, verso 27, só um versículo. Mateus 23, 27, que diz: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Sabe, irmãos, toda vez que se fala sobre os fariseus, se fala sobre eles serem comparados a sepulcros caiados, muitas pessoas falam sobre isso. Hipocrisia. E o que é hipocrisia? É você fingir ser algo que você não é. A palavra hipocrisia, do grego, ela se pronuncia hipocrisia. E era uma palavra, nos tempos de Jesus e até antes, associada aos atores e às atrizes da época. Não atores e atrizes de televisão, porque não existia TV. Mas naquele tempo, principalmente na Grécia, as pessoas que estudam história sabem que naquele tempo os gregos gostavam muito de representar as histórias pelo teatro. As histórias até de outros deuses, e fábulas, fantasias. E todos os atores e atrizes tinham esse termo, hipocrisia. Por quê? Porque hipocrisia é um termo dado a atores. E o que os atores fazem? Fingem ser algo que não são. Vivem personagens. Foi o que Jesus estava dizendo aqui aos fariseus hipócritas. Ele estava querendo dizer: vocês por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Vocês têm a aparência de quem vive, como está escrito em Apocalipse, mas por dentro está morto. A questão também sobre sepulcros caiados vai juntar justamente com essa questão da palavra hipocrisia. É muito falado sobre sepulcro caiado, mas o que significa, o que é um sepulcro caiado? O sepulcro, os irmãos sabem que são as tumbas, sepultura, onde os mortos são colocados, E caiado, o que significa? Sepulcro caiado é sepulcro pintado de cal. Naquela época, os judeus e até algumas outras nações tinham o costume de pintar as lápides. Lápide é aquela pedra que fica para identificar o morto. Eles pintavam as lápides de branco, de cal, para esconderem, para deixarem vamos dizer assim, um cemitério esteticamente, visualmente mais bonito. Era bonito, mas lá dentro daqueles sepulcros, lá dentro daquelas sepulturas, estavam ossos de mortos e toda imundícia. Quando nós vamos também para o texto de Atos, capítulo 23, Atos, capítulo 23, verso 2 e 3. Ele diz: Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu que estás assentado aqui para julgar-me conforme a lei e contra a lei, me mandas ferir? Meus irmãos,
para o que os irmãos possam entender, Paulo ele tinha sido preso e estava diante do Sinédrio de novo. E ali Ananias foi e estava à frente julgando o seu caso. E quando Paulo disse, se você voltar no verso 1, Paulo diz: até o dia de hoje ando diante de Deus com toda boa consciência, sem culpa. Isso ele diante do tribunal. E quando ele fala isso, Ananias, que era o sumo sacerdote, ele manda que outra pessoa que estava junto dele fosse lá e desse um soco no rosto de Paulo. Paulo, ferido, ele olha para Ananias e diz: Deus te ferirá, parede branqueada. Quando ele chama Ananias de parede branqueada, ele estava dizendo o quê? Meus irmãos, esta casa, a casa onde eu e Cláudio moramos, quando viemos reformá-la, nós passamos cal nas paredes. Por quê, Mateus? Porque ela estava com uma cor muito feia. E quando nós passamos o cal, ela ficou branquinha que nem um coco, ficou bonita. Isso é uma parede branqueada. Uma parede que é pintada de cal, fica bonita por fora, mas escondendo defeitos e sujeiras por trás. Assim é a vida dos hipócritas. Aqueles que fingem ser uma coisa e não são. Aqueles que têm aparência de piedade, mas por dentro são raposas e aves de rapina. Pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus. Pessoas que aparentam, elas expressam, elas exibem uma comunhão com Deus. Mas na realidade, Deus as olha com desprezo. Quer um exemplo? Eliabe, o filho mais velho de Jessé, irmão mais velho de Davi. Samuel botou os olhos nele. Samuel, profeta de Deus, olhou para ele e disse: certamente este é o rei. E Deus falou no seu coração e disse: não, Samuel, o homem não vê como Deus vê, porque vocês olham por fora, exteriormente. A visão de vocês é curta, é limitada. Mas eu olho para o coração. E o pior de tudo, o próprio Deus disse: eu o tenho rejeitado. Deus rejeita os hipócritas. Pessoas que fingem ser coisas que na realidade não passam nem perto. Pessoas falsas. Pessoas com ideologias que fingem vir das Escrituras, fingem ter um convívio com os santos de Deus, com a igreja de Deus, com as Escrituras, mas na verdade elas são filhas do diabo. O que foi que Jesus chamou os fariseus? Em João 8,44, vocês são filhos do diabo. Quer outro exemplo? A parábola do cobrador de impostos e do fariseu. A parábola do fariseu e do cobrador de impostos, o publicano, se encontra em Lucas capítulo 18, do verso 9 ao verso 14. Aconselho que você leia. Lá, Jesus vai contar a história de dois homens que subiram a orar. E o fariseu, com toda a sua eloquência, com toda a sua santidade e comunhão com Deus, ele começa a dizer: eu, ó Deus, graças te dou, porque não sou, preste atenção, porque não sou como os demais homens. Começou a se mostrar. Roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Apontou para o publicano que estava lá na porta. No verso 12 ele diz: jejuo 2 vezes na semana. Começa a dar uma carteirada a Jesus. E dou os dízimos de tudo quanto possuo. Até aí. Ele estava se exibindo para Deus, se exibindo para os homens, vivendo uma vida de hipocrisia, de fachada, sendo uma verdadeira parede branqueada. É lindo por fora, mas por dentro, por detrás, há mortos e todo tipo de imundícia e pecado. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 6, Jesus vai dizer: se você vive para receber agrado dos homens, você já recebeu o seu galardão.
Se você vive uma vida de fachada, uma vida de hipocrisia, para se exibir para as pessoas, você já recebeu o seu galardão. Porque as pessoas olharão para você e dirão, verdadeiramente, ele é um filho de Deus, pronto, o seu galardão é esse. Não haverá galardão nos céus. Mas quando nós olhamos para o outro lado, no verso 13, a Bíblia diz que o publicano estava em pé e não tinha coragem nem de levantar os olhos. Ele batia no seu peito e dizia, ó Deus, tenha misericórdia de mim. Sinceridade. Deus ama a sinceridade, a honestidade. Ele disse, um coração quebrantado e contrito, sincero, rasgado, ele não rejeitará. Mas o que é que está escrito em Provérbios 6,16? Ele diz que os lábios mentirosos são abominação para o Senhor. Se eu vivo uma vida de fachada, uma vida de hipocrisia, eu vivo uma vida de mentira, então no final, a minha vida é uma abominação para o Senhor. Que venhamos, meus irmãos, a entender que Deus ama a verdade. E sem a verdade, nós não chegaremos a lugar nenhum. Diante dele, ninguém se esconde. Jó capítulo 26, verso 6, diz que tudo está nu e patente diante do Cordeiro. Hebreus fala que nu e patente está as coisas diante daquele que devemos tratar. Deus ama a sinceridade. Que vivamos a verdade e a sinceridade. Deus abençoe.